Se você chegou até aqui, provavelmente tu quer entender um pouco mais essa notícia de que o STJ vai finalmente julgar os casos que envolvem a musicoterapia. Fica aqui porque até o final eu, Gabriel Bergamo, advogado atuante especialista na área da saúde, vou comentar um pouquinho sobre essa notícia e sobre o seu direito. Tá, primeira coisa que você tem que entender, a gente tinha um direcionamento até do próprio STJ há um tempo atrás, que era muito claro. Musicoterapia, ecoterapia, que é um tratamento terapêutico com cavalos, e hidroterapia, que é na água, em piscina e afins, tem um tutor específico ali. O plano tinha que custear e ele tinha que disponibilizar esses tratamentos. E aí, tinha, aqui no Brasil ainda tem, né, alguns tribunais que divergem desse entendimento e tem, depois do julgamento do STF, do tema que é a ADI 7265, acabou que isso foi gerando algumas controvérsias sobre alguns temas, como, por exemplo, da musicoterapia. E aí, esse tema ele voltou no STJ, agora ele vai virar um tema repetitivo, então vai ser o tema repetitivo 1463, ou 1463, como é mais fácil de falar do que 1463. E aí, nesse julgamento, o STJ ele vai padronizar para todo mundo. Olha, será que o plano de saúde ele tem ou não que custear a musicoterapia? Qual que vai ser o grande embate, o grande dilema nesse caso? É se, de acordo com o julgamento atual do STF, que é dessa ação direta de inconstitucionalidade que eu falei, será que tem evidência científica de alto grau a ponto de consubstanciar a obrigação da operadora de fornecer esse tipo de terapia? Além disso, amplio aqui, essa terapia, ela normalmente não é realizada no mesmo local de uma clínica convencional. É também, muitas vezes, dentro de uma clínica, mas é uma clínica um pouquinho diferente. Se o julgamento ele acabar indo por um caminho como esse, isso pode acabar impactando a ecoterapia e a hidroterapia também, que é uma discussão que a gente tem muito grande para tratamento de autistas, quando a gente está falando do tratamento da operadora de plano de saúde, que é qual que é a extensão do tratamento que a operadora tem que fornecer. Também pensando no local do próprio tratamento. Então, pensa o seguinte, olha, aquela pessoa ela tem direito a um tratamento específico e aí se vai observando, olha, esse tratamento ele tem que ocorrer em qual local? É uma clínica, não é? É um local ambulatorial ou hospitalar? Isso vai impactar porque o plano de saúde contratado ele é um plano que ele é contratado em regra ou por um atendimento ambulatorial ou hospitalar. E tudo aquilo que foge dessas regras tem que ter uma base hoje científica muito interessante para saber o porquê que foge. Agora, eu comentei um pouco a notícia aqui, comentei alguns poréns que podem acontecer nesse julgamento. Eu sei que é um caso que é emblemático, dependendo do resultado desse julgamento, a gente vai ter um desdobramento muito grande em diversos outros casos que envolvam tratamentos de autistas, metodologias diferentes, terapias distintas também. Então, é um julgamento para a gente ficar de olho, de verdade. E também, por que a gente tem que ficar de olho? Porque ele não vai impactar só nesse caso, ele vai impactar em diversos outros casos, ainda que não envolvam a musicoterapia. Ele vai acabar guiando como que todos os tribunais vão ter que seguir, não só com essa terapia, mas também com outras terapias correlatas e paralelas, tá? Agora, também queria falar com você um pouquinho do meu entendimento. O que eu entendo, se o plano tem ou não que custear a musicoterapia. Primeiro, esse é um entendimento meu, obviamente, sem fazer aqui juízo de valor diretamente de uma eventual decisão do STJ, até porque ela ainda não saiu. Quando ela sair, a gente debate aqui no canal, então se você quiser saber sobre, quando for sair, ou então até para ficar por dentro, por favor, se inscreve no canal e aí você já fica por dentro quando sair. Musicoterapia é uma terapia que há um tempo atrás eu já atendi uma clínica que fazia esse tipo de terapia. E eu ia nessa clínica algumas vezes. Então eu percebia a forma que as crianças, que pelo menos nessa clínica era voltada para o público infantil, a forma que as crianças interagiam. Obviamente eu não sou cientista dessa área, eu não sou uma pessoa que acompanha tão de perto quanto um profissional dessa área,
mas a minha percepção enquanto advogado, e até o relato que eu já ouvi dos pais, é que a musicoterapia ajuda muito a criança a se desenvolver, a interagir com outras crianças, que é uma forma dela acabar ingressando também na questão do contato social. E aí, isso seria muito interessante. Mas eu não sou um especialista da área, eu também não tenho acesso ainda a tudo que já foi colocado nesse tema repetitivo lá do STJ. Vamos acompanhando, mas no meu entendimento, sim, o plano teria que custear a musicoterapia para os pacientes autistas, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo um e-book que a gente criou falando dos direitos dos autistas. Vai que você se interessa sobre o tema, às vezes é interessante para você saber um pouquinho mais sobre, tem ali alguns informativos. Eu tenho até que atualizar o e-book, mas se você quiser comprar agora, você já vai ficando por dentro. Ali sempre vai ter a atualização, tá? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo qualquer dúvida adicional, me segue nas redes sociais, Gabriel Bergamo ADV de advogado, e até a próxima.